Imagine acordar em um dia que parece comum, mas logo perceber que o mundo ao seu redor está completamente diferente. O céu, escuro e ameaçador, não reflete o meio-dia que deveria ser. Ao longe, trombetas soam, reverberando pela terra, enquanto o caos toma conta das ruas. Pessoas em desespero correm, gritam sem saber o que fazer. É nesse momento que a realidade atinge você. O dia do juízo final chegou. Segundo as Escrituras, o juízo final será o momento em que cada pessoa que já viveu será chamada a prestar contas de sua vida diante de Deus. Nesse dia, os destinos eternos serão decididos. A vida eterna no paraíso para alguns e a separação eterna de Deus para outros. A compreensão do que a Bíblia diz sobre esse evento pode transformar completamente a maneira como vivemos agora, moldando nossas ações e escolhas. Os sinais do fim. O dia começou de forma rotineira. As pessoas despertaram, tomaram seu café e seguiram para seus compromissos. Nada parecia fora do comum, mas aquele seria o último dia da história como conhecemos. Para muitos, os sinais que anunciavam o fim haviam passado despercebidos. No entanto, aqueles atentos às profecias perceberiam que tudo estava se cumprindo. Nos últimos tempos, o mundo testemunhara eventos devastadores. Guerras se espalharam afetando continentes inteiros. Terremotos e tsunamis destruíram cidades. Doenças misteriosas surgiram, causando pânico global. A economia mundial havia entrado em colapso, e muitos viam esses acontecimentos como meras coincidências. Entretanto, outros recordaram as palavras de Jesus: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores." Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Naquela manhã, algo estranho chamou a atenção. O sol não brilhava com a intensidade usual. Mesmo no meio do dia, a lua aparecia no céu, tingida de vermelho. As estrelas pareciam estar caindo. Para alguns, foi impossível ignorar a conexão com a profecia de Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 31. Agora, estava claro. Aquele não era um dia comum, mas sim o tão aguardado dia do Senhor, para o qual poucos estavam verdadeiramente preparados. O som da trombeta. O silêncio da manhã foi interrompido por um som nunca antes ouvido. Era como o toque de uma trombeta, mas imensamente mais forte, ecoando pelo mundo inteiro. O solo tremeu, janelas vibraram, e as pessoas pararam, confusas e assustadas. Alguns taparam os ouvidos, tentando bloquear o som ensurdecedor, enquanto outros caíram de joelhos, reconhecendo o significado daquele momento. O apóstolo Paulo havia falado desse dia. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. O som, que parecia aumentar em intensidade, trazia consigo a sensação de que o universo estava anunciando a chegada de alguém ou algo de importância suprema. Em igrejas, pessoas se uniram em oração. Nas casas, famílias se abraçaram, temendo o que viria a seguir. Estranhos nas ruas se olhavam, compartilhando um raro momento de compreensão mútua. Era o chamado para prestar contas diante de Deus, algo impossível de ignorar. A ressurreição dos mortos. Enquanto o som da trombeta ainda ecoava, algo extraordinário começou a acontecer ao redor do mundo. Cemitérios começaram a tremer, e o chão se abriu em vários pontos. Túmulos se racharam, e para o espanto de todos, os mortos começaram a ressuscitar. Mas não eram criaturas aterrorizantes. Eram pessoas restauradas, perfeitas, como se tivessem voltado ao auge de suas vidas. Avós que haviam partido há décadas apareceram rejuvenescidos. Crianças que haviam falecido cedo agora ressurgiam como adultos saudáveis. O impacto foi avassalador. Familiares corriam para abraçar entes queridos que haviam perdido, incrédulos com o que presenciavam. Mães choravam ao reencontrar filhos, maridos e esposas se reuniam. Era uma mistura de alegria incomparável e completa confusão. Paulo também tinha descrito essa cena em uma de suas cartas. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Para os que viam seus entes queridos ressuscitarem, o momento era de felicidade extrema, mas para muitos outros, o evento era incompreensível. O que viria a seguir? E o que aconteceria com os vivos que ainda permaneciam? A transformação dos vivos. Enquanto as pessoas ainda tentavam assimilar a ressurreição dos mortos, algo igualmente milagroso começou a ocorrer com os vivos. Em um piscar de olhos, seus corpos começaram a mudar. Rugas desapareceram. Cabelos grisalhos recuperaram suas cores originais, cicatrizes sumiram e doenças de longa data foram curadas. Era como se o tempo tivesse sido revertido e cada pessoa fosse restaurada à sua forma perfeita. Aqueles que usavam óculos de repente podiam enxergar sem eles. Pessoas que carregavam deficiências ou enfermidades sentiram uma onda de cura invadir seus corpos. Era uma transformação não apenas física, mas também espiritual. Paulo havia falado sobre essa mudança. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Para alguns, essa transformação trouxe alegria indescritível. Para outros, foi um sinal assustador de que o julgamento estava iminente. O que estava por vir, para muitos, seria a definição de seu destino eterno. Agora, mais do que nunca, o peso das escolhas que fizeram em vida estava prestes a ser revelado. O momento de enfrentar o julgamento havia chegado. Reconhecimento pela essência. Quando amigos e familiares se reencontraram, não foi apenas a aparência que os conectou, mas a essência de quem eles eram. Uma nova realidade se revelava, uma em que a morte e o envelhecimento não tinham mais poder. Aqueles que haviam sido transformados e arrebatados estavam agora juntos, reconhecendo uns aos outros não pelas marcas físicas, mas pela identidade imortal e espiritual. Era o início de uma nova era, onde a dor e o sofrimento não existiam mais. O arrebatamento, o início de algo maior. Após a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, um fenômeno ainda mais surpreendente ocorreu. As pessoas começaram a ser elevadas do chão, sendo levadas em direção ao céu, como se uma força invisível as atraísse para cima. Famílias inteiras subiam juntas, enquanto em outros casos, uma pessoa era levada e outra ficava para trás. Nas ruas, carros ficaram abandonados com seus motoristas desaparecidos. Aviões caíram do céu sem pilotos. Nos hospitais, pacientes e médicos foram repentinamente arrebatados, deixando salas vazias. Jesus havia mencionado esse evento. Naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será levada e a outra deixada. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 34 e 35. Para aqueles que subiam, havia uma paz inexplicável e uma profunda expectativa. Eles sabiam que estavam indo ao encontro de Deus. Para os que ficaram, restou confusão e medo. O céu, repleto de pessoas ascendendo como estrelas em movimento, oferecia um espetáculo ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante. O arrebatamento estava separando as pessoas, não por raça, riqueza ou status, mas por algo mais profundo, sua relação com Deus. O encontro nas nuvens. À medida que as pessoas subiam, começaram a se reunir nas nuvens. Era como se o próprio céu tivesse se transformado em um grande salão de reuniões. Lá uma visão deslumbrante os aguardava. Jesus Cristo em toda a sua glória. Ele não era mais o humilde carpinteiro de Nazaré, mas o Rei dos Reis, brilhando com uma luz mais forte do que o sol. Era uma visão de tirar o fôlego. Paulo já havia descrito esse momento, pois o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ao ver Jesus, as pessoas caíram de joelhos dominadas pela majestosa presença divina. Alguns choravam de alegria,
enquanto outros ficaram em silêncio, maravilhados. Era um momento de reunião tão aguardado. Famílias separadas pela morte finalmente se reencontravam, e cristãos de épocas e lugares diferentes agora se conheciam. Contudo, em meio à alegria, havia uma expectativa silenciosa. O julgamento estava próximo. A grande tribulação na terra. Enquanto os arrebatados se reuniam nas nuvens, a terra mergulhava no caos. Milhões de pessoas desapareceram de repente, e o mundo ficou em pânico. Carros sem motoristas causavam acidentes, aviões caíam do céu, e governos entraram em colapso. Aqueles que ficaram para trás procuravam desesperadamente entender o que havia acontecido. Alguns buscaram explicações científicas ou teorias da conspiração, enquanto outros, com pesar, reconheceram a verdade. O arrebatamento havia ocorrido e para eles era tarde demais. Jesus havia alertado sobre esse tempo, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21. A natureza parecia ter perdido o controle. Terremotos devastavam cidades, tsunamis varriam regiões costeiras e o clima mudava drasticamente, causando secas em uns lugares e inundações em outros. Em meio ao caos, um líder mundial surgiu, prometendo paz e segurança. Desesperados por esperança, muitos o seguiram, mas os que conheciam as profecias bíblicas o reconheceram como o Anticristo. Assim, começava a grande tribulação, um período de 7 anos de sofrimento sem precedentes na terra. O julgamento dos crentes. De volta às nuvens, o encontro com Jesus se transformou em um momento de julgamento. Cada pessoa arrebatada agora se encontrava diante do juiz celestial. Mas esse não era um julgamento de condenação, pois eles já haviam sido salvos pela graça de Deus. Era, na verdade, um julgamento de recompensas, baseado em como haviam vivido suas vidas para Deus. Paulo havia explicado sobre esse julgamento, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Jesus olhava profundamente nos olhos de cada um, revelando as verdadeiras intenções por trás de suas ações. Alguns viram suas obras sendo consumidas como palha, enquanto outros receberam coroas de glória. Foi um momento de alegria para muitos, mas também de arrependimento para outros, que reconheceram que poderiam ter feito mais com as oportunidades que tiveram. No entanto, todos compreenderam o amor e a justiça de Deus em seu julgamento. Surpreendentemente, alguns viram pessoas que julgavam menos espirituais recebendo grandes recompensas, enquanto líderes famosos às vezes saíam de mãos vazias. Isso revelou que Deus não julga pelas aparências, mas olha diretamente para o coração. As bodas do Cordeiro. Após o julgamento dos crentes, o céu foi tomado por uma música celestial e celebração. Era o momento das bodas do Cordeiro, o casamento entre Cristo e sua igreja. João, em sua visão no Apocalipse, tinha presenciado esse evento. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Jesus, o noivo, estava radiante de alegria, e a igreja, sua noiva, estava vestida de linho fino, brilhante e puro, representando as boas obras dos santos. Era uma celebração sem igual, um banquete celestial que simbolizava a união eterna entre Cristo e os que lhe pertencem. Os que participaram desse momento sabiam que a maior alegria estava por vir, a eternidade ao lado de Deus. Era o início de um novo capítulo, onde o sofrimento, o pecado e a morte não teriam mais lugar, e a vida em plenitude, em comunhão perfeita com Deus, começava. A celebração das bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, o banquete celestial continuava, repleto de alegria e celebração. Servos celestiais atendiam os convidados, e a música que preenchia o ambiente era mais bela do que qualquer melodia jamais ouvida na terra. Pessoas de todas as nações, tribos e línguas se reuniam para celebrar, e antigos inimigos agora se abraçavam como irmãos. O amor de Deus transcendeu todas as divisões, unindo a todos em perfeita harmonia. No centro de toda a festa estava Jesus, acolhendo cada pessoa individualmente.
Seu amor era tão forte, tão palpável, que preenchia o ambiente com uma paz indescritível. As bodas do Cordeiro representavam o cumprimento de todas as promessas de Deus, marcando o início de uma eternidade com Ele. O retorno triunfal de Cristo à Terra. Enquanto a celebração no céu continuava, a situação na Terra atingia seu ponto crítico. O Anticristo havia reunido os exércitos do mundo para uma batalha final. Foi então que os céus se abriram e Jesus apareceu montado em um cavalo branco, liderando os exércitos celestiais em sua volta triunfal à Terra. Ele não era mais o humilde servo, mas o rei conquistador. João, em sua visão, havia descrito essa cena. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. O retorno de Cristo foi visível para todos. Aqueles que haviam rejeitado a ele tremeram de medo, enquanto os que aguardavam sua volta explodiram em gritos de alegria. Com uma única palavra de sua boca, Jesus derrotou os exércitos reunidos contra ele. O Anticristo e seus seguidores foram lançados no lago de fogo, selando o fim do domínio do mal sobre a terra. O reino de Deus estava sendo estabelecido de forma visível e poderosa, marcando o início de uma nova era, o julgamento das nações. Após a vitória completa, Jesus estabeleceu seu trono na terra e o julgamento das nações começou. Todas as pessoas que sobreviveram à grande tribulação foram reunidas diante dele. Não era um julgamento individual, mas sim baseado em como as nações haviam tratado o povo de Deus durante os tempos de dificuldade. Jesus já havia falado sobre esse julgamento. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 32. As nações foram divididas em dois grupos: as ovelhas, que ajudaram e protegeram o povo de Deus, e os bodes, que perseguiram ou ignoraram os necessitados. Esse julgamento não se baseou em poder ou riqueza, mas sim na compaixão e no amor ao próximo. Jesus se identificou pessoalmente com os que sofreram, mostrando que o tratamento dado a eles refletia diretamente o amor a ele. O milênio, um reinado de paz com o julgamento das nações concluído, começou um período de 1000 anos conhecido como o milênio. Jesus reinava diretamente do trono em Jerusalém, e a terra experimentou uma paz e prosperidade sem precedentes. A natureza foi restaurada à sua glória original, conforme Isaías havia profetizado. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Isaías, capítulo 11, versículo 6. As doenças desapareceram, a fome se tornou uma lembrança distante, e as pessoas viviam vidas longas e saudáveis. A terra produzia colheitas abundantes sem esforço, e as nações aprenderam a viver em harmonia. Armas de guerra foram transformadas em ferramentas de agricultura, e a paz reinava por todo o mundo. O conhecimento de Deus cobria a terra, assim como as águas cobrem o mar. Não havia mais religiões falsas ou ateísmo. Todos reconheciam e adoravam o verdadeiro Deus. Jerusalém se tornou o centro de adoração para o mundo inteiro, e as festas bíblicas eram observadas por todas as nações. Os santos que haviam retornado com Cristo governavam ao seu lado, ensinando às nações os caminhos de Deus. Era uma época de justiça perfeita, sabedoria divina e alegria inigualável. A última rebelião. Apesar da perfeição do reino milenar de Cristo, a Bíblia fala de uma última rebelião no fim dos 1000 anos. Satanás, que havia sido preso durante esse período, seria solto por um breve tempo. João descreveu esse evento no Apocalipse. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Surpreendentemente, mesmo após 1000 anos de paz e prosperidade, sob o reinado direto de Cristo, algumas pessoas ainda escolheriam se rebelar. Isso demonstra o poder do livre-arbítrio humano e a persistência do pecado no coração não regenerado. Satanás reuniria um grande exército para atacar Jerusalém, a cidade do grande rei.
Era sua última tentativa desesperada de derrubar o reino de Deus. No entanto, a rebelião foi rapidamente esmagada. Fogo desceu do céu e consumiu os rebeldes. E Satanás foi finalmente lançado no lago de fogo, onde permanecerá por toda a eternidade. Essa última rebelião serviu como prova final da justiça de Deus. Mesmo após 1000 anos de oportunidade, alguns ainda escolheriam rejeitar a Deus, confirmando que seu julgamento é justo. O grande trono branco. O julgamento final. Após a derrota final de Satanás, chegou o momento do julgamento final. João descreveu a cena no Apocalipse. Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Este era o julgamento de todos os mortos que não participaram da primeira ressurreição. Os livros foram abertos, e cada um foi julgado de acordo com suas obras. O julgamento final e o livro da vida. O julgamento final é um dos momentos mais solenes de toda a narrativa bíblica. Enquanto os livros das obras de cada pessoa são abertos, outro livro crucial também é consultado: o livro da vida. Aqueles cujos nomes não estão inscritos nele enfrentam um destino terrível. São lançados no lago de fogo. Esse julgamento não é para determinar a salvação, que já foi garantida pela fé em Cristo, mas sim para definir o grau de punição para aqueles que o rejeitaram. Diante do trono de Deus, pessoas de todas as eras estão reunidas. Reis e servos, ricos e pobres, todos são iguais perante o juiz eterno. Aqueles que não têm seus nomes no livro da vida sofrem a chamada segunda morte, a separação eterna de Deus. Esse é o momento em que o pecado e a morte são finalmente derrotados, e a justiça de Deus é plenamente realizada. Com o julgamento final completo, o ciclo do mal chega ao fim. Novos céus e nova terra. Após o julgamento, Deus realiza algo extraordinário. Ele cria novos céus e uma nova terra. João descreve essa visão com palavras de maravilha. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Essa não é apenas uma restauração, mas uma recriação completa. Todo o universo é renovado, livre da corrupção do pecado. A nova criação é descrita como incrivelmente bela, e a física, como a conhecemos, pode não se aplicar mais. O mar, símbolo de caos e perigo na antiguidade, não existe mais. A noite desaparece, pois a glória de Deus ilumina tudo continuamente. A Nova Jerusalém, uma cidade de proporções e beleza indescritíveis, desce dos céus. Suas ruas são de ouro puro, seus portões são feitos de pérolas gigantes, e seus muros são adornados com pedras preciosas. No centro dessa nova realidade está o maior milagre. Deus faz sua morada permanente entre seu povo. O tabernáculo de Deus está entre os homens, e não há mais separação entre o céu e a terra. Não há mais morte, nem luto, nem dor. Todas as coisas antigas passaram, e as promessas de Deus foram plenamente cumpridas. A vida eterna, alegria e realização infinitas. A vida na nova criação não é estática ou tediosa, mas uma existência dinâmica, cheia de alegria e realização eternas. Os redimidos possuem corpos glorificados, livres de doenças, cansaço ou envelhecimento. Suas mentes são claras, suas emoções puras, e há trabalho na eternidade, mas um trabalho que traz satisfação e alegria. As pessoas usarão seus dons e talentos para a glória de Deus e o bem-estar de todos. O conhecimento de Deus continuará a crescer infinitamente. Mesmo a eternidade não será suficiente para esgotar as maravilhas e mistérios de Deus. As relações entre as pessoas serão perfeitas, sem mal-entendidos, ciúmes ou conflitos. O amor de Deus fluirá livremente entre todos. A adoração será o centro da vida eterna, mas não como uma obrigação. Ver Deus face a face, conhecer a sua plenitude, será a maior alegria possível. A vida eterna é descrita como uma herança incorruptível, uma recompensa que nunca perderá seu valor ou encanto. O destino final dos não salvos. Enquanto a vida eterna promete uma existência gloriosa para os salvos, a Bíblia também fala sobre o destino dos que rejeitaram Cristo. Este é um tema difícil,
mas crucial para a compreensão completa do julgamento final. Jesus frequentemente mencionou o inferno, ou Gena, descrevendo-o como um lugar de choro e ranger de dentes, onde a separação eterna de Deus, a fonte de todo bem, é o castigo mais doloroso. No Apocalipse, João se refere ao lago de fogo como o destino final dos que não têm seus nomes no livro da vida. Este destino é chamado de segunda morte, uma separação eterna de Deus. Teólogos discutem há séculos sobre a natureza exata desse castigo. Alguns acreditam em tormento consciente eterno, enquanto outros defendem a ideia de aniquilação final. Porém, todos concordam que é um destino a ser evitado a todo custo. Esse destino levanta questões difíceis sobre a justiça e o amor de Deus. Contudo, a Bíblia afirma que o julgamento de Deus é justo e que ele não deseja que ninguém pereça. A existência desse castigo serve como um lembrete solene da seriedade das escolhas que fazemos nesta vida e da urgência em responder ao Evangelho. O papel dos anjos e demônios no dia do juízo. Durante todo o processo do dia do juízo, tanto anjos quanto demônios desempenham papéis significativos. Os anjos são descritos como agentes de Deus, executando seus julgamentos e auxiliando no processo. Jesus afirmou que os anjos seriam enviados para separar os justos dos ímpios no fim dos tempos. Além disso, no Apocalipse, os anjos são retratados como tocando as trombetas do julgamento e guiando o processo divino. Os demônios, por outro lado, enfrentam seu próprio julgamento. O livro de Judas menciona anjos caídos que estão presos, aguardando o dia do grande julgamento. Mesmo esses seres espirituais rebeldes se dobram diante da autoridade de Cristo. Paulo escreveu que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10. No julgamento final, os demônios são finalmente lançados no lago de fogo, seu destino eterno, juntamente com Satanás. Os anjos se regozijam com a vitória final de Deus e a redenção da criação, juntando-se aos santos na adoração eterna. O destino final de Satanás. O destino final de Satanás, o maior inimigo de Deus e da humanidade, é o lago de fogo, preparado especialmente para ele e seus anjos. Este é o fim definitivo de toda a rebelião contra Deus. Satanás será lançado para sempre no lago de fogo, onde sua influência sobre a criação cessará para sempre. A justiça de Deus será plenamente realizada e o mal será eternamente derrotado. A revelação final de Deus. O dia do juízo também marca a revelação final e completa de Deus. Todos os mistérios são desvendados e todas as perguntas respondidas. O conhecimento de Deus será perfeito e sua glória será vista em toda a criação. Os salvos desfrutarão de uma comunhão direta e ininterrupta com Ele, vivendo na plenitude de sua presença por toda a eternidade. Nesse novo mundo, a justiça e o amor de Deus estarão plenamente manifestados, e todos reconhecerão a sabedoria e bondade de seus caminhos. A vida eterna, repleta de alegria, conhecimento e adoração, será o destino glorioso dos redimidos, enquanto o mal será derrotado para sempre. Assim, a grande narrativa da redenção se encerra com a vitória absoluta de Deus e a plena realização de suas promessas. O conhecimento pleno de Deus. No dia do juízo, a revelação completa de Deus será manifestada, como Paulo escreve em sua carta aos Coríntios. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Esse momento de clareza trará à luz o verdadeiro caráter de Deus. Sua justiça, amor e sabedoria serão completamente compreendidos. Todas as dúvidas e incertezas que cercaram sua atuação na história serão dissipadas. Finalmente, o grande plano da redenção será entendido em sua totalidade. Cada evento, cada escolha, cada situação que parecia sem explicação durante a vida será revelado como parte de um propósito maior. Questões complexas sobre sofrimento, mal e livre-arbítrio serão respondidas, e a sabedoria divina por trás de cada ação será clara. Isso não diminuirá o mistério e a majestade de Deus, mas, pelo contrário,
aprofundará ainda mais a adoração daqueles que veem sua grandeza de maneira mais completa. Como Deus havia prometido por meio do profeta Jeremias, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. O significado para nós hoje. Embora o dia do juízo possa parecer distante, ele tem implicações profundas para a nossa vida no presente. Não se trata apenas de algo que acontecerá no futuro, mas de uma realidade que deve moldar nossa maneira de viver agora. Primeiro, nos lembra da seriedade das escolhas que fazemos diariamente. Cada decisão, cada ação tem consequências eternas. Como Paulo escreveu: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Saber que haverá um julgamento nos motiva a viver de forma responsável, conscientes de que tudo o que fazemos, tanto o bem quanto o mal, tem repercussões que vão além desta vida. Essa compreensão também deve nos impulsionar a compartilhar o Evangelho com urgência, se acreditamos realmente que há um julgamento vindouro e que a salvação em Cristo é a única maneira de escapar da condenação. Isso deve gerar em nós um senso de compaixão e urgência para com os que ainda não conhecem a Deus. O dia do juízo é um lembrete constante da necessidade de evangelização. Além disso, a expectativa desse dia nos desafia a buscar uma vida de santidade. O apóstolo Pedro exorta os cristãos: uma vez que tudo será destruído dessa maneira, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Saber que o mundo atual passará e que seremos chamados a prestar contas diante de Deus deve nos inspirar a viver vidas dedicadas à santidade e ao amor. A esperança em tempos difíceis. O julgamento vindouro também nos oferece esperança. Vivemos em um mundo onde a injustiça e o sofrimento são frequentes, mas a certeza de que Deus fará justiça no final nos dá forças para perseverar. Sabemos que mesmo que as coisas sejam difíceis agora, haverá um momento em que todos os erros serão corrigidos e a justiça será plenamente realizada. Isso nos motiva a continuar firmes, confiando na promessa de que Deus não deixará nenhuma ação impune e que todas as coisas serão colocadas em ordem. Além disso, o dia do juízo nos ensina a praticar a humildade. Não somos juízes. Essa é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Ele conhece os corações e as intenções de cada pessoa. Portanto, devemos ser cuidadosos em não julgar os outros precipitadamente. Como Paulo nos lembrou, quem é você para julgar o servo de outro? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 4. Devemos confiar no julgamento de Deus, que é justo e perfeito, e deixar nas mãos dele a tarefa de julgar. O cuidado com a criação. A promessa de novos céus e uma nova terra também nos inspira a cuidar do mundo atual. Somos chamados a ser mordomos responsáveis da criação de Deus, sabendo que ela será renovada, mas ainda assim valorizada. Cuidar da criação faz parte do nosso chamado enquanto esperamos a redenção final. Vivendo com propósito. Por fim, o dia do juízo nos convida a viver com propósito. Saber que nossa vida tem implicações eternas deve nos inspirar a viver com amor, esperança e gratidão. Não se trata de viver com medo, mas sim com a certeza de que Deus está no controle e que Ele tem um plano perfeito que culminará em justiça e redenção. Esse evento final não é apenas uma ameaça, mas uma esperança para aqueles que confiam em Cristo. Ele nos chama a alinhar nossas vidas com os propósitos de Deus, a amar uns aos outros profundamente e a viver de forma que glorifique a Ele. O dia do juízo é uma realidade que molda o presente, nos inspirando a viver de maneira íntegra, enquanto aguardamos a gloriosa revelação de Deus.